Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Estou hoje aqui com o doutor em antropologia e blogueiro aqui do Pensar Piauí, o professor Arnaldo Eugênio. Estou aqui em off fazendo uma cobrancinha para o professor. Aqui o blog dele está sentindo falta dos artigos, então vamos aguardar aí os próximos dias mais alguns comentários do professor, que são sempre muito bem-vindos, muito bem aceitos pela audiência do Pensar Piauí. Professor Arnaldo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos, nos próximos minutos, estar discutindo um pouco sobre a área de segurança no Brasil, tanto do ponto de vista das Forças Armadas, quanto do ponto de vista das polícias militares. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Oscar. Bom dia aos seus internautas. Para mim é sempre um privilégio ter momentos de conversar com pessoas do nível e da sua respeitabilidade. E minha dívida intelectual com artigos eu vou cumprir. Pelo menos hoje eu mando um artigo sobre essa falsa inocência de Pazuello e o seu exército comandado pelo comandante em chefe, né, Bolsonaro. Mas é sempre um prazer estar aqui. Muito bem. E é sobre... e esse é o nosso primeiro assunto de hoje. Ontem, o Brasil foi surpreendido por uma nota do setor de comunicação do Exército, onde dizia que o caso Pazuello está arquivado. Arquivado porque as alegações escritas e verbais ditas por Pazuello foram de plena satisfação para o Exército, e, por conta disso, ele não viu culpabilidade no fato de um general do Exército ter ido a um ato político que o estatuto dessa corporação proíbe. É o assunto do momento, professor. A mídia não fala de outra coisa, né? Tanto a notícia que se repete, como as análises que dão por conta de uma desmoralização do Exército brasileiro por conta de ter aceito as argumentações do ex-ministro Eduardo Pazuello. Na visão de Arnaldo Eugênio, doutor em antropologia, uma pessoa que tem estudos voltados para essa área da instituição da segurança, como é que o senhor viu esse episódio da dita inocência do ex-ministro Eduardo Pazuello? Bom, inicialmente eu qualifico como um enquadramento do Exército. O Exército foi enquadrado, o Exército está numa situação agora, do ponto de vista da moral, está sob suspeição, vamos dizer assim. Porque o regramento institucional ele é bem claro sobre a hierarquia e a disciplina. Ora, a defesa de Pazuello foi tão pífia, assim, tão superficial, tão grotesca, que eu acho que o aluno de direito do primeiro ano reprovaria. Dizer que não foi um ato político. Foi um ato político explícito do Rio de Janeiro. Dizer que o presidente não tem partido, por isso não era um ato político. Ora, o regramento não fala em partidos, ele fala em ato político. E está em cima de um trio elétrico. Aquela cena, ela fala por si só. Eu lembro, eu sou filho de um policial militar, tio de policiais militares e tenho vários parentes policiais militares. E hoje eu estava questionando um dos meus sobrinhos, dizendo, faça o que você quiser agora. E suba no palanque e diga, o meu governador, o meu prefeito não tem partido, eu posso. Então, assim, o perigo que isso representa é a anarquia e a insubordinação dentro do Exército. Porque eu me lembro que meu pai sempre dizia que a regra que vale para o soldado vale para o coronel na polícia. A regra que vale para o soldado tem que valer para o general. Porque diz assim, a regra é clara, não importa. Até para manter a... E nesse professor, momento... um colega seu da UNB, Luiz Felipe, comentando este caso do Pazuello, disse que essa história de obediência
a um regramento, ela vale mesmo para colégio militar, que botam os alunos para andar fardado, e ai do aluno que chegar com a farda amarrotada, é uma semana de suspensão. É mais ou menos isso? É nessa linha aí que o senhor estava dizendo para o seu sobrinho, pode se subordinar porque o regramento não existe mais? Porque eu posso, no direito a gente diz assim, existe uma jurisprudência. Agora, o Exército criou a jurisprudência militar, ou seja, basta você, no caso específico de subir a um palanque, participar de um ato público, basta você dizer, não, a pessoa com quem eu estava não era candidato, não tinha partido, e não era um ato político. Pronto, está respondido. Ou seja, o Exército perdeu muito, mas muito, em relação à credibilidade. Era uma das poucas instituições nessa bagunça institucional que o governo Bolsonaro instituiu no país, que ainda tinham uma certa respeitabilidade, tinha uma credibilidade. O Bolsonaro enquadrou o Exército. Os generais, com medo de perder o posto, ser substituído por outro, aceitaram o comando, obviamente, um comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, por isso que naquele ato era um ato político, porque ali ele estava como presidente da República, não era como um qualquer, ele era alguém legitimado nas urnas, portanto, ele representava a República, então não há dúvida. Por isso, assim, por isso que eu digo que é pífia, é superficial, é tão dantesca essa argumentação de que não era um ato político e que Bolsonaro não tinha um partido, que eu até às vezes me recuso até a entrar em discussões sobre isso. Porque o que aconteceu realmente foi uma submissão do Exército à força de um ex-membro do Exército que foi punido dentro do Exército, exatamente por desobediência, por desacato. E a gente vê agora a situação que nós nos encontramos. É uma situação extremamente perigosa. Perigosa porque nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial e por trás desse ato há sim um ato, uma tentativa, um esboço de preparar as eleições do próximo ano. Nós vamos tocar nesse assunto, mas eu quero explorar aqui o seu conhecimento e fazer uma provocação bem provocativa mesmo. Outro dia, no outro programa da internet, eu participava de uma entrevista com o sociólogo Manuel Domingos Neto, e vou fazer a mesma indagação que eu fiz para ele. Eu acho o Exército Brasileiro muito caro para o país e que pouco retorno dá para o país. Vamos imaginar o contingente de homens que estão à disposição da Aeronáutica, da Marinha e do Exército Brasileiro. O quanto que o Brasil gasta. Esse serviço público, professor Arnaldo Eugênio, que foi imaginado lá atrás, em 1700, 1800, onde a inteligência humana não estava a serviço, como hoje, do bem-estar das sociedades, e as sociedades, para se proteger, precisavam usar da força. Pulando agora para 2021, tem necessidade de hoje, com a tecnologia que nós temos, com a evolução do pensamento humano, se gastar tantos recursos e tanta energia com um contingente tão enorme de recursos humanos que, a meu ver, estão aí só a sugar os recursos públicos e devolvendo como contribuição para a sociedade muito pouco. Como é que o senhor vê essa situação, professor? Eu concordo com você em alguns aspectos, e como o meu colega também sociólogo, né? E dizer assim, a invenção do Exército se justifica, como você colocou com outras palavras, a proteção do povo, do território e assegurar a soberania em relação a outras nações. Até aí, tudo bem.
Agora, durante muito tempo, se usou esses argumentos para justificar uma quantidade, um contingente cada vez maior de homens e mulheres no Exército. Ou seja, se percebeu que ali seria um nicho de poder, prestígio e privilégios que poderia ser alcançado por alguns, não por todos. Nem todos os soldados chegarão, nem todos os sargentos chegarão a generais. E ao chegar no clube dos generais, tem regras internas, para além do regramento oficial. Entenda-se como quiser. Ora, o que eu percebo e outras pessoas também percebem, outros analistas, é que esse contingente de soldados, do exército, todo esse maquinário, todo esse aparelhamento institucional, ele produz muito pouco para o que a sociedade precisa hoje. Muito pouco. Se todo esse contingente estivesse presente no auxílio à sociedade, naquelas questões mais emergenciais, eles colocam assim, mas nós estamos na selva, nós vamos fazer isso, mas é que fosse constante. O Exército fizesse parte constante da tentativa de resolução dos problemas da sociedade. A fome, por exemplo, aumentou. Em que o Exército pode contribuir? O saque ao ambiente, a floresta e a fauna brasileira aumentou absurdamente no governo Bolsonaro. O que o Exército contribuiu para evitar isso? Não era a defesa do povo? O ambiente não é um bem do povo? E por que o Exército não protegeu? E se protegeu, por que protegeu tão mal? Então, se protegeu tão mal, para que ele serve? Agora nós chegamos a essa situação em que, já que ele é uma massa de manobra, virou uma massa de manobra, pode ser instrumentalizado politicamente, agora sim, nós vamos ter a certeza de que o Exército não tem mais o respaldo popular que tinha antes, porque a gente percebeu que, na realidade, ele está sendo enquadrado dentro de um jogo político, de uma politização que vai levar à ruína à instituição, como todas as outras foram. Não que a política seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. A politização ela é fundamental em todas as instituições, eu estou falando a partidarização. Então, quando se fala que a política entrou no Exército, não é a política no sentido das relações de poder, mas a política partidária, nefasta, que instrumentaliza a instituição a serviço próprio. Então, concordo com você, concordo com outros analistas, de que hoje o Exército brasileiro, com esse contingente enorme de pessoas, contribui muito pouco para resolver os problemas sociais da nossa sociedade, para ajudar. Bom, eu queria lembrar aí, nesse seu comentário, apenas o fato de que o senhor falou aí de privilégio, e lembrar que nós estamos na pandemia, nós estamos numa luta hercúlea aí para encontrar leitos hospitalares para atender o povo brasileiro que morre aos milhares por conta do vírus, e há leitos hospitalares pagos com recursos públicos em hospitais das Forças Armadas, leitos vagos, reservados para militares que eventualmente venham adoecer do vírus, adoecer da Covid. Ou seja, o militar não vai para a fila comum dos leitos que todo brasileiro vai. Por quê? Porque ele tem hospitais reservados a esperar um ou outro doente militar. Isso é o famoso privilégio. E é preciso que a população... Só um minutinho. É preciso que a população brasileira tenha em mente isso. Há uma casta entre os brasileiros que é privilegiada nessa situação da pandemia. Pode dizer, professor. Isso. Eu estava até vendo uma pesquisa hoje cedo, não consegui ler ela toda, que fala exatamente sobre a relação da população com as instituições. Ou
seja, que o descrédito em relação às instituições, e principalmente ao Exército, aumentou muito, inclusive dentro da classe média que vivia às expensas muito de favores do Estado. Ora, ao a gente perceber esses pequenos atos ou pequenos gestos de privilégios e poder que o Exército dá para os seus, mostra bem como a nossa sociedade ela é dividida. Por isso é que muitas pessoas perceberam que estar no Exército seria estar num nicho de privilégio, poder e prestígio. Por isso muitos foram para lá. É por isso que eu volto, mudando um pouco o foco, e dizer a educação ainda é a única saída para os pobres. Que pena que os professores que estão na rede pública, que também são pobres e filhos de pobres, muitas vezes não percebam isso e não trabalhem isso na escola para provocar a revolução a partir da base. Mas tudo bem, isso é um processo. Então, o Exército hoje, eu imagino que nunca foi tão, tão visto mais de perto, mostrado mais de perto para a população, como depois do episódio de ontem. Eu acredito que hoje, mesmo aquele brasileiro menos informado em relação ao que é o Exército, o regramento, o que é as normas, o que significa o Exército, muitos deles hoje têm uma noção, e eles conheceram o Exército da forma mais inapropriada para a história dessa instituição. Ou seja, a hierarquia e a disciplina dentro do Exército não é meramente um regramento institucional, isso é uma norma constitucional. É isso que às vezes as pessoas não percebem. Assim, é uma norma constitucional para todas as instituições públicas. Olha o que esse ato, para onde ele leva. E isso é que está o perigo, sabe? Uma afronta à Constituição. O que o Bolsonaro patrocinou foi uma afronta à Constituição. E isso pode gerar no futuro um caos social. E esse caos social irá gerar conflitos. Esses conflitos podem gerar aquilo que Thomas Hobbes fala, a guerra de todos contra todos, já que não existe a observância ao regramento, a disciplina, a hierarquia, o respeito ao outro, salve-se quem puder. E é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro, como dizer assim, é um jogador sem escrúpulo, do ponto de vista da política, que só sabe jogar se for dentro do caos ético e moral. É esse o detalhe. Se ele arrastar as instituições, aí é um jogo perigoso. Travar com ele, porque nesse jogo ele já mostrou que é muito bom dentro do Exército, inclusive foi punido. Mas vamos continuar nessa linha de raciocínio agora, só deixando as Forças Armadas, o Exército, mais um pouquinho de lado, e agora tratando de outra força de segurança que cuida dos brasileiros, que são as polícias militares. E tal qual a gente observa no Exército, onde um ato de desrespeito ao regramento daquela instituição foi aceito pelo generalato, pelo alto escalão do Exército, a gente observa que na polícia militar dos diversos estados brasileiros também está havendo atos de extrapolação de função. Essa semana, 2 casos chamaram a atenção. O primeiro, o de um ciclista que estava fazendo ciclismo num parque ambiental do Mato Grosso e foi abordado de uma forma que chamou a atenção do Brasil inteiro por 2 policiais que faziam a dita segurança daquele ambiente. Eu vou pedir para a minha técnica soltar o vídeo aí, nós vamos observar e depois eu queria um comentário do professor. Então, vamos ver o vídeo.
Você está muito nervoso. Não tira, não tira. Como o senhor chama? Marcos, é o vídeo anterior. Vamos só mudar isso. Está aí o vídeo. O ciclista vai aparecer fazendo uma manobra e, em seguida, os policiais que descem do carro. Por quê? Eu tô mandando. Mandando? Não é assim não, filho. Oxe, como é que é? Mandando? Você tá mandando o quê? Por quê? Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. O que você tá apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Olha só como é que tá me tratando, como é que tá me tratando. Como assim? Eu tô te dando uma ordem legal. Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça. Não, beleza, cara. Mas por que me tratar desse jeito? Filmando aqui o meu rolê. Coloca a mão na cabeça. Não é assim não, cara, que você trata as pessoas não. Coloca a mão na cabeça. Para de apontar uma pra mim. Esse é o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça. Porra da mão na cabeça. Cidadão. Vou tirar a camisa aqui, tá? Pra mostrar pra vocês que eu não tenho nada. Ó, não tem nada, ó. Tô dando meu rolê de bike. Coloca a mão na cabeça. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas pra você, sim. Vira de costas pra você aí, ó. Sim, você quer aí, ó. Algemar? Algemar. Por que você não obedeceu a ordem legal que eu te dei? Meu Deus do céu. Eu posso ligar pra alguém ali? Não, porque o celular vai com você. Não. Isso, cara! Meu Deus do céu! Não, fica na posição atrás, cara. Fica na posição. Deus, eu sou trabalhador. É, eu sou vagabundo, eu tô aqui brincando. Mas por que você faz isso Eu tô aqui comigo, cara? brincando. Eu tô aqui brincando. Ai, como se eu fosse vagabundo, filho. Eu sou Quem é que chama de vagabundo. vagabundo? Olha como você tá apontando meu algemar. Esse é o meu procedimento. Se você tá sendo cara. Não tem nada aqui. Eu só tô filmando. Eu tenho um canal no YouTube, cara. Só isso. Não, porque como... Mas eu A gente dando ordem simples pra você. Professor Arnaldo, abordagem e procedimento. Essas duas palavras, além dos atos, me chamaram a atenção. É assim que se aborda uma pessoa? Nessa abordagem, deixa eu fazer logo aqui um juízo do fato. Nessa abordagem já houve ali uma culpabilidade do abordado. É esse o procedimento mesmo que a polícia deve ter. Que comentário o senhor pode fazer dessa cena, professor Arnaldo? Bom, assim, como filho de policial, tio de policial, e que também dou curso, participo de algumas disciplinas nos cursos de formação de policiais, assim, a abordagem, ela é papel, sim, da polícia, estavam fazendo uma abordagem. Uma coisa é o que você pode e deve fazer, outra coisa é como você deve fazer. Em geral, essas abordagens, elas são feitas na iminência de uma suspeição de um ato ou de um fato de alguém. Tudo bem, se faça a abordagem. Agora, como se fazer? Existe o procedimento, que é como você proteger a pessoa que será abordada e proteger os profissionais que irão fazer essa abordagem. Esse é o procedimento. Ali foi, na passagem da abordagem para o procedimento, houve um desequilíbrio emocional entre a partir de quem estava comandando aquela operação, aquela abordagem, melhor dizer assim. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar nas formações das polícias, porque isso é reflexo de quem forma, isso é reflexo de quem pensa a abordagem, aquilo ali. E isso é reflexo de quem forma, quem pensa e quem forma os policiais. Ou seja, é uma visão de polícia truculenta, violenta, autoritária, inconstitucional. Ou seja, tudo leva mais ou menos a esse ponto. Olha, tudo vem pelo exemplo. Olha, a criança aprende pelo exemplo. Ninguém nasce fumando.
A criança fuma porque vê o outro fumando, um adulto, então ela imagina que aquilo deve ser bom. Então, se eu educo pelo exemplo, a partir do momento que um policial ele reflete aquilo nas ruas, ele recebeu aquela forma de ver a abordagem e o procedimento dentro da formação. Então, é uma questão de formação, a formação que levou a ele a pensar aquilo ali. Mas se você levar agora aos seus superiores, irão dizer, não, nós não formamos ele dessa maneira, ou seja, ninguém vai assumir. Mas ali o resultado a gente percebe. A gente percebe. Deixa eu provocar aqui um pouquinho, professor. Nessa história ainda da abordagem, procedimento, e deixa eu botar um elemento aqui. A cor negra da pele humana. Ali, um rapaz negro fazia uma manobra de bicicleta, manobra, digamos assim, uma coisa radical, porque ele dá tipo um cavalo de pau. Sim, sim. Ele tem um canal no YouTube e aí ele grava vídeos para apresentar. Isso. E ali ele estava fazendo isso, e aí vai passando um carro da polícia, vê aquela coisa radical, aquela manobra radical, e os policiais descem daquela forma. Eu pergunto, sendo maldoso na pergunta, se aquela manobra radical se desse, por exemplo, na zona leste de Teresina, não numa bicicleta, que aqui o uso da bicicleta é pouco, mas num carro, e o piloto do carro fosse da classe média alta de Teresina e da pele branca, a abordagem seria daquela forma, professor? Provavelmente não, e provavelmente seria até aplaudido pelo policial, por incrível que pareça. Se você olhar para você vai ver assim. Eu estou fazendo isso porque o senhor falou com propriedade, né, que tinha a ver com a formação, que com a visão de quem formava. Sim, sim. Né, tem a questão da abordagem do procedimento, e eu estou colocando de proposta aqui na discussão um outro elemento, que é o do racismo. O Brasil sim. É um país racista por natureza, digamos assim. Então, ali também eu vi esse elemento. É um racismo institucional. Então, ele é estrutural, ele é repassado aos membros da instituição. Isso vem de longe, isso não é de hoje. Eu estou dizendo, volto a dizer, isso é ensinado. Ninguém nasce racista. Você é ensinado a sê-lo. Ora, eu imagino o seguinte, se você olhar aquela cena do enquadramento do rapaz, você fica a se perguntar, que perigo ele oferecia? Exatamente. A quem? Qual era a vítima que estava ali sendo coagida por ele? Aquela árvore? A bicicleta? Por que parar a viatura para fazer o enquadramento daquele desnecessário, já que não havia, né, sequer qualquer tipo de ameaça ou suspeição? Ele estava só. A ameaça que pode ter seria... Parou na visão desse jornalista aqui, porque era um negro que estava sobre a bicicleta. Se fosse um rapaz branco, né, os policiais tinham passado direto, porque o racismo está incrustado nos brasileiros. E aí, a partir daí, aquela abordagem e aquela truculência toda. Exato, era esse. Você concluiu a minha análise. Assim, se fosse na sala de aula, você foi um aluno muito eficiente. Você completou o que o professor ia dizer, igual o raciocínio dele. Quer dizer, olha só, você está vendo? E que eu fui colocando para o meu aluno. Você está vendo? O procedimento, a abordagem e o procedimento, não existe uma justificativa plausível do ponto de vista da criminalidade, porque não havia ninguém que estava sendo coagido por aquele jovem que estava fazendo manobra para gravar na sua página, para fazer a divulgação do seu trabalho. Então, você chegou à conclusão que eu queria levar o meu aluno a entender. Então, supostamente, está no inconsciente da formação daqueles policiais de que se é negro, logo é um suposto criminoso, em qualquer situação que ele esteja, e se ele está fazendo aquelas manobras, isso é uma afronta ainda maior, porque um negro não pode fazer aquelas manobras. Isso seria uma... Tanto é que não se justifica, em nenhum momento ele justifica por que está... Até a vítima, aí no caso ali ele é a vítima. O jovem pergunta, por que você está me enquadrando?
E ele fez esse enquadramento, sem abordagem. Eu sei, mas por quê? Por que ele não parou a viatura, deu um bom dia, olá, tudo bem? Porque se fosse uma polícia formada, com educação, com respeito ao cidadão que o paga, e eles têm armas, era 2 contra 1, eles tinham arma, tinham outras formas de parar aquele indivíduo, se caso fosse necessário. Por que não pararam, deram bom dia, perguntaram se era esse o problema? Na realidade, não estava tendo nenhuma ocorrência do ponto de vista que a polícia ostensiva pudesse intervir, e o que eles fizeram foi uma abordagem equivocada, com procedimentos truculentos, que responde aos indagamentos que muitos fazem. É uma polícia formada por pessoas que pensam que a força sempre vencerá a inteligência. Então, a truculência, o julgamento prévio pela cor da pele, pelo lugar onde mora, isso tudo está dentro na formação, no imaginário dessas pessoas que são formadas. E olha que boa parte dos policiais são negros, vindos de família pobre, e são ensinados a atacar negros e pobres quando vestirem a farda. É como se aquela farda, a instituição, transformasse ele num instrumento de truculência, de violência, de racismo institucionalizado, que vem de uma estrutura de Estado, que nós precisamos questionar e transformar isso com o tempo. E a educação é um dos mecanismos que a gente possa fazer isso. A escola pública tem esse papel. Agora nós vamos para um outro episódio de uma outra abordagem policial. Essa primeira eu chamei a atenção para o racismo implícito no ato. Essa segunda, eu acho que a chave do negócio é a liberdade de expressão. Mas, antes de comentar, vamos ver o vídeo. Vou pedir aí para Marcos Paulo soltar o vídeo do professor da cidade de Goiás, do estado de Goiás, que foi preso porque o seu carro tinha uma faixa com o dizer "Fora Bolsonaro, genocida". Marcos Paulo, podendo soltar o vídeo aí, solte. Eu vou tirar, para você estar muito nervoso. Não tira, não tira. Como o senhor chama? Arquidões Bits. Peraí, deixa eu olhar ali para ele aqui. Vamos resolver já se quiser. Primeiro é o seguinte. Não, eu já filmei. Eu já filmei. Você está duvidando? Vamos ver então. Não. Se quiser conversar, não quiser conversar, eu termino do jeito que você quiser. Não. Pode ler aí para mim. Artigo 26 da Lei 7.170, de 2014, de 14 de dezembro de 1983. Caluniar. Isso, eu não estou caluniando, ele é genocida. Eu estou falando para o senhor que ele é genocida. Não é só eu, não. Presidente da República. Isso. O Senado Federal, o senador, né? Do Senado Federal, da Câmara Federal, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime. Genocídio é crime. Isso. O senhor está falando que ele é criminoso. Isso, não é só eu, não. São vários deputados, senadores. Isso, eles estão provando na CPI. Estão provando na CPI. Não, o senhor tira. Não. O senhor vai tirar? Se for tirar, beleza. Não vai tirar. Se não for tirar... Meu Deus do céu. Você está nervoso. Não estou nervoso, eu estou com a razão. Ei, mas... Vamos tirar, os rapazes... Não é só eu que estou falando que ele é genocida, não. Não é só eu, não. São vários deputados. Por que não prende os deputados, os senadores que estão falando que ele é genocida? Não, meu amigo. Teve um blogueiro que o presidente... Se continuar assim, eu vou levar ele. Teve um blogueiro... Não, eu estou escutando aqui. Não, peraí. Não, estou tranquilo. Teve um blogueiro que falou que ele é genocida. Aí foi... Inclusive foi processado pelo filho do Bolsonaro. E não deu nada. Não deu nada, porque ele é genocida. Eu estou falando para o senhor aqui. O presidente da República é genocida.
Beleza. Entendeu? Você falou que ele é genocida? Isso, falei. Eu falei, um monte de gente falou, um monte de senador falou. Isso. Tá gravado aqui, pode gravar aí. Falou que ele é... Genocida. O presidente da República, Bolsonaro, é... Arnaldo Eugênio, os generais do Exército disseram que o Pazuello pode subir num caminhão, num comício público, que nem o senhor tão bem descreveu no início dessa conversa, e pode falar as coisas lá, mesmo com o Estatuto das Forças Armadas, dizendo que um militar não pode. Um brasileiro comum, professor da rede pública do Estado, não pode dizer que o presidente da República é genocida. A gente não pode alegar um ato brutal, fisicamente, daquele profissional que estava ali fazendo a abordagem ao professor. Ele estava até calmo, leu uma lei lá pelo celular para o professor, para dizer que ele não podia xingar o presidente da República. Mas eu fico pensando, deve estar uma tranquilidade a segurança pública de Goiás, porque os profissionais de lá não estão atrás de crime organizado, de bandido, estão atrás de ver quem é que está xingando ou não xingando o presidente da República. Esse policial, ele não é truculento, era essa a palavra que eu cacei há pouco, ele não é truculento, mas ele é um bolsonarista assumido. Porque ele devia estar fazendo uma ronda na cidade atrás de criminosos. E ele foi se importar com a expressão política de um professor. No primeiro caso, racismo. No segundo, o exercício do bolsonarismo com uma farda da Polícia Militar. Sua visão, professor Arnaldo Eugênio, sobre esse episódio do professor que foi preso por uso da faixa no seu carro, que cunhava Jair Bolsonaro, presidente da República, de genocida. Certo. Como professor, vou fazer uma análise didática para que o internauta perceba algumas coisas, que às vezes, na passar a imagem, você não pega muitos detalhes. Cabe a nós, sociólogos e antropólogos, ler as entrelinhas e os detalhes. E se você observasse, primeiro, alguém se perguntar, por que e para que fazer uma abordagem a alguém que está fazendo uso de um direito civil que é de ter a sua livre expressão desde que não cometa um crime ao exercer esse direito? Quantos crimes graves estavam acontecendo naquela proximidade ou naquela região que aquela viatura com 2 policiais estavam parados para fazer uma abordagem que não tinha nada a ver com suspeição de crime, não tinha nenhuma ofensa pública, nem moral a nenhuma outra pessoa, não existia uma vítima, né? Então, você veja, agora, o que existia de fato era um policial com a farda, que tem uma mentalidade talhada com base no bolsonarismo, de que tudo pode, de que só quem pode são eles é quem manda, não interessa, tudo está bem se não for contra Bolsonaro, tudo está mal se for contra Bolsonaro. Ora, vivemos numa democracia, e o exercício dessa democracia, um dos pressupostos é a liberdade de expressão. Contanto que essa minha liberdade não fira você, não fira o outro de forma criminosa ou intencional, mas a crítica cabe. Se você não quer receber crítica, não apareça, não fale, não diga nada, não escreva. Né? Agora, o que a gente percebe é que esse comportamento das polícias, ou de alguns policiais, de polícias brasileiras, eles estão calcados numa visão bolsonarista. Esse que é o detalhe, e eu volto a dizer, ele insufla às massas militares
e as usa como instrumento político. E é isso que eles não percebem. Porque eles são representantes do Estado, não é de Bolsonaro. Então, eles são servidores do povo, não contra o povo. Então, aí nós chegamos num ponto que o senhor já se insinuou aqui algumas vezes, e aí na sua insinuação eu fui segurando, mas agora eu quero dar total liberdade para o senhor. De tanto insinuar? De tanto insinuar e de uma provocação que eu vou fazer. Está tudo dominado. Bolsonaro dominou o Exército, Bolsonaro dominou as polícias militares, e aqui só uma informação, essa semana circulou a notícia de que ele está fazendo uma pesquisa em todas as polícias militares do Brasil para saber informações diversas sobre salário, formação do policial e tudo. Isso vai possibilitar que ele possa fazer uma chantagem com essa camada da sociedade em termos salariais. Ele vai ter todo o banco de dados desses policiais, portanto, vai poder se comunicar direto e passar por cima dos governadores de estado, que são os comandantes dessa força de segurança, que é a Polícia Militar. Então, professor Arnaldo Eugênio, está tudo dominado, vem um golpe aí em 2022 ou ainda em 2021, onde o presidente Jair Bolsonaro vai usar o Exército e a Polícia Militar para se garantir e se perpetuar na presidência da República. Qual é a sua visão? Bom, eu diria que não está tudo dominado, mas a tentativa de dominar existe, sim. Ela é real. Ele usou como massa de manobra os bolsonaristas para atacar as instituições do STF. Começou pelo STF e pelo Exército. Ele já fez um ensaio. E o Bolsonaro sabe de umas coisas assim que na política, quem tem experiência na política deve ter dado um recado para ele. Quando o senhor passar de 50% de rejeição popular, a sua reeleição praticamente está condenada. Ele já passou. Pronto. A CPI vai desmascarar, dizer assim, o senhor é um genocida. Olha, se você vê ontem os panelaços, a nossa sociedade é assim mesmo. Às vezes eu tenho algumas expressões que as pessoas às vezes se zangam comigo, mas ninguém pode agradar todo mundo. A nossa sociedade, ela tem muito assim de cínico e safadinho. Se você olhar ontem nos panelaços, a maioria eram os prédios da classe média que votaram em Bolsonaro. Olha que coisa. Você não viu os panelaços nas grandes periferias passando fome? Que na maioria deles não tem nem panela para colocar nem o que comer. Né? Começa por aí. Diga-se de passagem, professor Arnaldo, que essa manifestação política do panelaço, ela é uma coisa de classe média alta sempre. Foi assim quando era contra Dilma. Favela não bateu panela contra Dilma. Favela não está batendo panela contra Bolsonaro, porque o pessoal tem outras coisas a fazer e não tem efetivamente panela para bater. Né? Mas vamos lá, prossiga. E eu penso até uma outra coisa, pegando esse gancho aí, ao que quem fosse de fora olhasse, nossa, quem está nas universidades, nas escolas dando aula é a classe média como professor, e os alunos são os pobres, os favelados. Mas parece que os pobres e favelados conseguem fazer uma análise de conjuntura bem mais profunda do que os seus professores. As coisas assim no Brasil, como dizia um pensador, o Brasil não é para qualquer um. Não é qualquer um que chega aqui vai entender e analisar, não. Então, eu não consegui te ouvir, está sem áudio. O senhor estava dizendo que Bolsonaro caminha por estar tudo dominado, mas nesse instante ainda não está tudo dominado. Ainda tem alguma resistência. Não, assim, ainda existe resistência, você pode ver, até mesmo dentro do Congresso Nacional, você pode ver pela CPI, alguns parlamentares, lógico, tem outros interesses também. Eu me refiro ao setor das forças de segurança. Sim, eu quero chegar até lá para dizer assim. Só um instantinho, a nível nacional, as Forças Armadas, a nível estadual, as forças militares. Das polícias militares. E queria que você falasse um outro elemento, que é a Polícia Federal, que me parece que depois daquele episódio do delegado de Amazonas,
que entrou em confronto com o secretário do Meio Ambiente. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas a partir dali me parece que houve um movimento assim da Polícia Federal meio que contra o bolsonarismo. Fale, professor, desculpa tanta intervenção minha. Certo, não, tudo bem. Com relação ao Exército, a tentativa do Bolsonaro não é de hoje, de agradar com alguns penduricalhos, alguns soldados, alguns cargos de baixa patente, e levar, pilhar as instituições públicas do governo federal com generais da reserva e da ativa, para isso, de certa forma, criar um cinturão de proteção dele por parte dos militares. Agora, é bom lembrar aos militares que, nas urnas, eles não têm força para derrubar o povo. Isso aí não. Por isso é que o Bolsonaro pensa em armas. É por isso que ele pensa em armar a população para criar uma convulsão social e justificar o uso de armas letais pelo Exército e pelas polícias, e assim se perpetuar no poder pela força, um ditador. É essa a ideia. Então, assim, a tentativa sempre existiu do começo até agora, e esse episódio do Pazuello abre uma brecha muito grande mesmo, porque existe dentro do Exército muitos generais que discordam completamente dessa política bolsonarista ditatorial. Existem. Inclusive, quem saiu, o último que saiu, e alguns, o general, eu esqueço agora o nome dele, o Silva, ele saiu exatamente porque não aceitou. Santa Cruz. Isso, não aceitou que o Bolsonaro instrumentalizasse um membro do Exército para fazer lobby sobre a instituição, e ele saiu em defesa da instituição. E eu lembro, e tem uma frase que é muito interessante, e aí é que é o risco, aí é o perigo, aí assim, se estava na iminência de estar tudo dominado, abre-se uma brecha muito grande, esse caso do Pazuello, porque quando há uma frase muito conhecida para quem já tem proximidade com as polícias e os militares, quando a política entra pela porta da frente, a moral, a decência, a ética, o regramento, a disciplina, a hierarquia saem pela porta dos fundos. Aí sim está tudo dominado. Esse é um perigo. Foi uma tentativa bem-sucedida do Bolsonaro. A sociedade precisa reagir e dizer ao Exército quem manda em quem. O povo, o poder emana do povo. O Exército tem esse poder, não é porque ele nasceu dele, não, é porque é legitimado pelo povo. Então, está na hora do povo se organizar e dar resposta ao Exército e às polícias. Nós não legitimamos o Exército e as polícias para nos bater, para nos matar, para nos acossar, para serem autoritários sobre nós. Foi para garantir a segurança entre nós e para nós. Então, nesse momento, Bolsonaro representa um risco à democracia. Não sou eu que estou dizendo. É uma pesquisa, são estudos de fora do país, de pessoas que veem de fora. Quem vê de fora, às vezes, é melhor do que quem está dentro. O The Economist colocou hoje uma reportagem, uma análise que mostra exatamente o risco que o Bolsonaro representa à democracia no Brasil. Há uma democracia que está em processo ainda de consolidação. O Bolsonaro está fragmentando ela de tal maneira, porque o objetivo, a única forma que Bolsonaro tem de se reeleger não é pelo voto do povo, ele sabe disso. É só mesmo pela tomada de poder, pelo golpe. Se o Exército se submeter a esse tipo de coisa, a nossa sociedade tem que dar uma resposta. Temos que frear esse ímpeto golpista de Bolsonaro nas urnas e frear essa fragilidade, ou melhor, essa fragilidade moral que o Exército começa a demonstrar. Temos que fortalecer as instituições, inclusive o Exército, fazer com que o Exército seja mais proativo para a sociedade,
para que ele possa justificar, até justificar a sua existência, não só por defesa do território, do povo e da soberania, mas por fazer parte dessa sociedade. Queremos que as polícias estejam a serviço da segurança pública, até para que não morram mais tantos policiais em operações e que a polícia não mate tanto. Tudo isso é fruto de uma política genocida, tudo isso é fruto de uma formação autoritária, tudo isso é fruto de uma sociedade que aceita e legitimou nas urnas um genocida. E eu acho que, nesse momento, as pessoas, todos os brasileiros devem colocar a mão na consciência e ver que o que nós fizemos no passado foi um erro político sem tamanho e que fique registrado na história, porque nós iremos mudar isso em 2022. Temos que enfrentá-los para que eles não destruam a nação. Bolsonaro já destruiu muito, em 2, 3 anos de mandato, já destruiu muito, já desarticulou muita coisa. Ele desmoralizou, ele ajudou a desmoralizar o Brasil mundialmente. Nós precisamos recuperar isso, vai levar tempo. O que o Bolsonaro desconstruiu em 3 anos, nós levaremos 50 para reconstruir. Mas valerá a pena. É melhor um país democrático, é melhor um povo feliz do que ser governado por Bolsonaro. Sem áudio. Você não quer falar professor. comigo? É que eu ouço. Agradeço aí pela falha, que é porque você bota áudio, tira áudio, bota áudio, tira áudio. Mas queria agradecer sua participação. A gente chegou aqui naquele limite que eu tinha colocado dos 50 minutos, estamos extrapolando um pouquinho, mas é isso. Não dá para exaurir, não dá para abordar o tema em 100% da sua totalidade, mas noutra oportunidade a gente entra em outros aspectos que até tinha previsto para hoje aqui, manifestações da sociedade, sem ter a ver com forças policiais, como, por exemplo, ruralistas que ameaçaram uma vereadora do PT do Mato Grosso, porque colaborou para botar um outdoor contra Bolsonaro nas ruas. E ela agora está vendo que toda forma de discordar sobre a opinião do outro é sempre usando a violência, é sempre usando a força, é sempre usando uma visão bolsonarista das relações. A ex-deputada do Rio Grande do Sul, deputada federal Manuela Dávila, candidata a vice-presidente em 2018, anunciou essa semana que uma filha dela, de 5 anos de idade, foi ameaçada de estupro por mensagens de WhatsApp de grupos lá do Rio Grande do Sul. Enfim, eu diria que a sociedade está adoecida por esse negócio chamado bolsonarismo. Mas é como eu disse, isso fica para uma próxima oportunidade que o professor Arnaldo Eugênio concederá aí para a audiência aqui do Pensar Piauí. Por hoje, agradeço por demais sua participação, desejo um bom dia para o senhor aí, até uma outra oportunidade. Tá, obrigado pelo convite, Oscar, é sempre um prazer e um privilégio poder conversar com você. Vida longa para nós e vamos mudar. Um grande abraço a todos.